Muito bem, gente, voltamos ao vivo, 7 horas mais 2 minutinhos. Olha só, em Jeri, uma vendedora foi assediada por um suposto cliente. A investida foi pesada, hein, Julião? Nem me fale, viu? Mas olha, quem vai contar os detalhes de tudo isso é o Rômulo Magalhães, que fala com a gente ao vivo, não é isso, Rômulo? Boa noite. Boa noite, Rômulo. Tintim por tintim, pode destilar. Isso mesmo, Julião, Fagata, boa noite para vocês, boa noite para quem nos acompanha. Esse caso ele aconteceu na última quinta-feira, mas as imagens só foram divulgadas agora, recentemente, inclusive com a mulher ter feito aí o boletim de ocorrência, né? O suspeito, identificado como Wellington Ferreira Barros, conhecido como Pezinho Júnior. Ele que é digital influencer lá da região, possui mais de 30 mil seguidores nas redes sociais e a ação, pessoal, ela foi toda flagrada por câmeras de segurança. Mostram justamente o momento em que esse homem, ele se aproxima da mulher. Na verdade, primeiramente, ele entra em uma área restrita somente aos funcionários, que é a área de estoque. Ou seja, ele simula ali que vai ser cliente, que vai comprar uma roupa, que vai comprar realmente, um item para ele vestir. Só que em um certo momento, ele começa a querer abraçar a mulher. Ele tenta abraçar ela insistentemente e ela empurra ele com a mão, ou seja, ela apresentando ali as negativas. E aí, com essa negativa, o homem se retira do local. Essas imagens, claro, elas devem ajudar aí a Polícia Civil a elucidar justamente aí o crime. E, inclusive, pessoal, esse rapaz, ele foi investigado em 2022 junto do jogador Robson Bambu, pelo estupro de uma mulher em um hotel na zona leste de São Paulo. E vamos lá. Logo após essa ocorrência, logo após a população ficar sabendo dessa situação, entendendo o que essa mulher tinha passado, eles decidiram agir com as próprias mãos. E a gente vai acompanhar agora o que a população fez com esse homem. Não, o quê, mano? Como chama? Não, procura a chave no teu procura a chave do aqui, nego, eu joguei ali a chave no chupo. Respeita a mulher casada, tu tá onde, hein? Vê se tu aprende agora e nunca mais faz isso, viu, meu chapa? Viu? A vida é uma só, meu chapa. Ele foi só que nós não pegou ele de madrugada, mano. Só que foi que o cidadão quebrou ele, senão nós ia levar. Não, o quê? Eles realmente deram uma lição nesse homem. Inclusive, a vítima também conversou com a nossa equipe. A gente acompanha agora. A gente chegou dizendo que tinha acabado de chegar em Jeri, tinha vindo de última hora, estava só com aquela roupa do corpo e precisava de roupa para passar o final de semana. E aí ele me disse mais ou menos as roupas que ele gostava e nisso eu fui pegar as roupas para apresentar para ele. E aí, quando eu apresentei as roupas para ele, aí ele já começou com os elogios. E até aí tudo bem, né? Ele disse que eu era uma mulher muito bonita, e elogiou meu cabelo, elogiou meus olhos, aí até aí tudo bem, eu não maldei, né? Mas aí depois, aí ele foi experimentando as roupas, e aí nessa dele experimentar as roupas, ele começou a se insinuar no provador. Ele experimentava um short, queria que eu olhasse para ele ficava se mostrando. E aí começou a fazer perguntas da minha vida pessoal. E nisso, acompanhado de várias coisas que ele me falava de cunho sexual, pergunta sexual mesmo. Ele perguntava para mim qual a minha posição preferida, se eu gostava disso, se eu gostava daquilo. E eu falando para ele que eu estava no meu ambiente de trabalho, para a gente se concentrar na venda, que não era pergunta para ele estar me fazendo. E nisso eu entro no estoque e ele simplesmente me acompanha. E o estoque da nossa loja é acesso restrito dos funcionários, cliente nenhum pode entrar lá. E ele simplesmente me acompanhou e quando chegou lá ele ficou dizendo assim, você vai me dar um abraço. Eu falei, não, que é aquele primeiro momento que eu digo que não, e ele insiste, diz que só vai sair de lá quando eu abraçasse ele, era só um abraço, eu não podia negar um abraço para ele. E é naquele momento que eu abraço, mas me mantendo distante. E nisso, ele aproveita a situação, passa a mão em mim. Realmente, a gente até lamenta, né, ter que falar de um caso sobre esse. Infelizmente, a gente fala de mais um caso, mas ainda bem que essa mulher denunciou. Ela realizou o boletim de ocorrência no dia seguinte, no dia 26, na sexta-feira. E aí agora a polícia está realizando justamente um trabalho aí de investigação para elucidar o caso.
realmente um caso lamentável que chama a atenção porque uma mulher assediada, né, meu povo? É inadmissível. Volto com vocês, Julião e Fagata. Sem dúvida. Obrigado, viu, Romulo? Julião, e ele deu uma sorte, vamos falar, entre aspas, uma sorte muito grande, porque o recado foi dado. Sim. Se fosse gente de organização criminosa ali, ele não estaria vivo. Estava morto. O pessoal disso. que estava batendo falou assim, olha, você está apanhando porque você mexeu numa mulher casada. Se fosse ao contrário, ele já estaria morto, né? Triste isso, viu? Vem pra cá. Gente, olha só. E com as fortes chuvas que banharam nos últimos dias, moradores da Sabiaguaba estão praticamente ilhados. De novo, hein? De novo, a história se repetiu. O Flávio Roveri tem mais detalhes pra gente. Vamos lá. O mês de abril mais chuvoso dos últimos 15 anos no Ceará trouxe mais uma vez um cenário ao qual moradores e comerciantes da rua Sabiaguaba já estão acostumados. Prejuízos para quem viu a água invadir casas e estabelecimentos. Atravessar a ponte só era possível com carro 4x4. A situação é antiga e segue sem solução. Amigo, tem algum bueiro que possa escoar essa quantidade de água por aqui? Aqui não tem não, cara. Aqui não tem de jeito nenhum. Sempre todos anos é assim. Todos os anos de jeito, nunca ajeitaram nada, nunca. Foram ajeitar ali, disseram que não podia mexer, que a mulher do terreno ali não aceitou. E disseram depois o terreno é da prefeitura. E não pode ajeitar, já vê isso. Aqui nessa casa, por exemplo, moram 8 pessoas. E olha só como é que ficou o quintal aqui da residência, né? As galinhas aqui até fugindo da água, porque realmente o alagamento tomou aqui boa parte do terreno de trás das residências. Como é que tem sido para vocês viver nessas condições, nesse período de chuvas? Muito difícil a gente morar aqui, porque a gente perde tudo que a gente tem. Meu filho aqui perdeu o bujão, ele ali perdeu o bujão, porque não deu tempo na primeira enchente, né? Rapaz, eu perdi meus móveis, perdi minha geladeira, perdi meu fogão, perdi foi tudo. Se você olhar minha casa ali, minha casa tá tudo alagado. Tô só com essa bermuda aqui, ó. Como é que vai ser viver agora sem geladeira, sem fogão, sem esses itens aí de primeira necessidade? É esperar para Deus dar outro, né? Construir, trabalhar e construir de novo. Ainda em março, após outro grande alagamento no feriado de São José, a Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza se pronunciou sobre o problema. As intervenções para a construção de uma nova ponte estão previstas para o próximo semestre. A Prefeitura fez um projeto de uma nova ponte para a rua da Sabiaguaba. Essa ponte ela vai estar numa cota mais alta do que a ponte anterior. Ela não vai ter mais bueiros, ela vai ter um vão mesmo por baixo da ponte, onde vai poder passar todo o rio, que passa ali, que é um afluente do rio Cocó. E esse projeto já está concluído, as obras inclusive já estão contratadas e devem iniciar meados do segundo semestre desse ano. Até que a obra esteja pronta, os moradores terão que conviver com um nível de proximidade nada desejado com o afluente do rio Cocó, que deixa a população ilhada a cada chuva mais forte. Triste tudo isso, né? A população vivendo aí dentro d'água. Tomara que as coisas melhorem, viu? Mas olha, teve mais apreensão. Dessa vez lá em Horizonte. Agentes da PRF prenderam uma mulher com 25 quilos de uma substância química usada para aumentar o volume de drogas como crack e cocaína. Ela estava em um ônibus interestadual e tem uma extensa ficha criminal por tráfico de drogas, receptação e associação criminosa. Essa mulher aí vinha de Brasília com destino a Fortaleza, tá? E vai responder pelo crime de tráfico, porque quando tem uma substância que potencializa o uso da droga, que aumente o volume, qualquer coisa que tenha relação com droga, a pessoa acaba sendo incriminada pelo tráfico, tá bom? Então, ó, todo mundo tem que ficar atento, tem que saber que não pode transportar isso de forma alguma. A polícia está de olho não é só em droga não, mas também naquilo que faz com que a droga se multiplique e prejudique ainda mais pessoas. Saber, eles até sabem, né? Eu acho que é muito rentável, né? Se passar, né? Demais. Olha só, tô aqui, o Ceará conta diversos equipamentos que ajudam no combate à violência contra a mulher. Mesmo assim, os registros de agressão e feminicídios ainda são muitos. E a orientação é tentar sair do ciclo de violência, denunciar e buscar ajuda para recomeçar a vida. Pode soltar. Cristiane Lameu
45 anos, foi morta a facadas pelo educador físico Antônio Márcio Ribeiro Parente e Silva. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Verônica Pereira Cavalcante, de 39 anos, teve a casa invadida e morta a tiros na frente da família, em Parambu. Cassiana Marques Gonçalves tinha apenas 31 anos quando foi morta violentamente a pauladas pelo companheiro em Santa Quitéria. Todos esses casos terminaram de forma trágica, mas são apenas um recorte de tantas outras situações. Esta mulher, que não vamos identificar, encontrou no Ceará o refúgio que precisava para ficar longe do agressor. Ela fugiu do estado em que morava. Foi na Casa da Mulher Brasileira que ela encontrou apoio e acolhimento. Não tinha mais expectativa de vida realmente. E através de uma pessoa, de uma delegada, ela me falou sobre o equipamento, eu não conhecia, eu estava meio que perdida, e ela disse a mim que tinha esse equipamento aqui em Fortaleza. E eu procurei, e quando eu cheguei aqui, eu fui muito, muito bem acolhida. Hoje as mulheres têm muito mais aparatos e equipamentos que atuam contra a violência doméstica do que há 10 anos, por exemplo. Os índices mostram que as vítimas estão cada vez mais corajosas em buscar ajuda e denunciar seus agressores. O Ceará conta ainda com 10 delegacias de defesa da mulher especializadas no atendimento às vítimas de violência doméstica em vários municípios. Fortaleza, Pacatuba, Caucaia, Maracanaú, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Icó, Sobral e Quixadá. Mas somente as unidades de Fortaleza e Juazeiro do Norte funcionam 24 horas. O compromisso é que até 2026, todos os municípios com mais de 60 mil habitantes realmente tenham instaladas as delegacias especializadas de atendimento às mulheres em situação de violência. Mas a luta é constante. Entre janeiro e março deste ano, 76 mulheres foram assassinadas em 33 cidades do Ceará. Fortaleza lidera o ranking com 21 assassinatos. Caucaia, 14. 4 apenas no mesmo dia, em 17 de fevereiro. Das 76 mortes, 10 foram registradas como feminicídio e as outras como homicídio doloso, que ao decorrer das investigações podem até ser tratadas como feminicídio. O mês de janeiro foi o mais violento para as mulheres, com 30 mortes. O que a gente sempre pede, sempre orienta, é para que as mulheres não se calem, procurem ajuda. Olha, se a insegurança está grande em municípios de todo o Ceará, imagina como é trabalhar em postos de combustíveis de beira de estrada. Os profissionais que trabalham nessa área vivem em alerta constante. E eu vou mostrar para você agora. Assiste aí. Postos de combustíveis são pontos importantes de apoio, não apenas para abastecer, mas principalmente para acordar um pouco na estrada, tomar aquele café quentinho. Muito obrigado. Mas essa situação tem ficado um pouco mais complicada por conta da insegurança, principalmente para quem trabalha por aqui. Tanto pela questão da iluminação como pela segurança pública, por conta que a gente vê que tem pouco policiamento na cidade de Pindoretama. A gente vê 1 ou 2 viaturas. Fica parada num ponto da delegacia, mas a gente não vê rotatividade e nem o policiamento parado aqui. Acaba que se torna muito mais fácil para eles roubarem a gente, que passa o dia todo trabalhando, trabalha tempo para conseguir nosso transporte e quando ainda consegue, leva a mãozada na cara e é chamar devagar. E o assalto mais recente que aconteceu aqui em Pindoretama foi contra este posto de combustível. Foi às 8 da noite da última quinta-feira. Você confere agora as imagens, o carro branco chega e quando o frentista vai até a porta do motorista, ele é surpreendido. Os bandidos descem com um fuzil, muita violência, tiram a bomba do tanque de combustível e fazem um momento de terror. Foi aqui, ó. Foi nesse espaço onde tudo aconteceu. Você vê que a arma parece ser uma arma de grande calibre, um fuzil. Então você consegue imaginar como ficou o coração desses 2 frentistas. Nesse momento eles não estão trabalhando, tem outros colegas aqui. Mas olha, o que eles me falaram é que os 2 ficaram bastante abalados. Eu acho que os 2 ficaram meio... A menina porque levaram o celular dela, né? E no caso do menino, acho que ele ficou um pouquinho meio... uma pressão psicológica, assim. É claro que ninguém quer ser assaltado, mas... quando a gente está trabalhando num emprego desse, a gente tem que ficar esperando, né? Vai ter que estar no aguardo.
espera que não volte. Mas se vier, é reagir e entregar o dinheiro. Essa vivência de beira de estrada não é fácil, mas ainda bem que a polícia agiu rápido e 3 bandidos que participaram desse roubo ao posto de Pindoretama foram capturados. Com eles, você vê aí, ó, um fuzil e uma pistola. Falsos, não eram armas verdadeiras, mas que aterrorizavam todas as vítimas. Situação horrível. Assalto por cima de assalto, a gente que não merece, que é trabalhador, mas a questão é essa, segurança é zero. Foi-se o tempo que interior era tranquilidade? Com certeza, principalmente aqui, que eu sou nascido e criado, que aqui era tranquilo, mas hoje em dia não serve para nada. Só por foto agora a segurança. Gente, olha só, tô aqui na região metropolitana, o entregador foi morto após se envolver em um acidente com um carro. Quem vai trazer as informações pra gente, que tá tudo na ponta da língua, é ele, o Micael da Madrugada. Pode colocar aqui. Olha, estamos na CE 060, esse trecho que liga Fortaleza-Pacatuba, acompanhando aí um acidente que resultou na morte desse entregador. Vocês podem observar aqui nas imagens de Giliardi Souza, a motocicleta deste homem. Olha só, ele vinha nessa motocicleta modelo Bros, acabou colidindo com um veículo, está a cerca de 20 metros onde nós estamos gravando, onde aconteceu o acidente, ali pertinho daquele posto de combustível, o veículo ali mais à frente. De acordo com as informações, ele é conhecido aqui na região, é um entregador por aplicativo. Vocês podem observar que a bag, a mochila de entrega dele está ali mais na frente. O pessoal da Polícia Rodoviária Estadual foram acionados aqui para o local. De acordo com as informações, este homem vinha nesse trecho, acabou colidindo com esse veículo e acabou perdendo a vida. O pessoal da Polícia Rodoviária Estadual foram acionados aqui para o local. Um acidente que até o presente momento nós não temos a identificação da vítima. Os policiais da Polícia Rodoviária Estadual estão conversando com o proprietário do veículo. Apesar de muitos curiosos aqui no local, é difícil ter informações concretas sobre o acidente. Que no momento, vocês podem observar que esse trecho o fluxo de veículos no sentido Pacatuba, Fortaleza é grande, mas de pouca movimentação de populares. Então dificulta ter informações concretas sobre o que aconteceu neste acidente. A gente pode observar, né, que ali mais na frente o proprietário do veículo, alguns familiares possivelmente deste homem que acabou morrendo nesse trágico acidente aqui na CE 060 estão conversando com os policiais da Polícia Rodoviária Estadual, e fica aqui o alerta para você que trafega aqui pela CE 060. Olha, a chuva não deu trégua em São Gonçalo do Amarante nesses últimos dias, viu? São Pedro, ó, abriu as torneiras sem dó. Dá uma olhada. O bairro Brasília, que fica ali pertinho do rio, São Gonçalo, ficou totalmente inundado. Água por todo canto, atingindo imóveis, pessoas ilhadas. A barragem do Silpé, que fica ali entre São Gonçalo e Paracuru, também está com carga total, viu? Você vê ainda dentro da cidade, agora sim, ó, barragem do Silpé, pessoal fazendo travessia de balsa. Não dá mais para chegar de um município, passar de um município para o outro pela passagem molhada, porque ela está dessa forma, ó, virou rio. Não dá mais nem para ver a passagem molhada, ela faz parte do rio agora. As pessoas ficam ali na margem, as motos aguardando o barquinho, aquela balsa, chegar para poder fazer a travessia. Carro, caminhão, ônibus, nem pensar. Não tem nem como arriscar, porque você vê aí, olha, correnteza enorme, o pessoal já está pescando. Já está pescando na passagem molhada, porque é a única coisa que dá para fazer aí, porque a água, ó, tem de montão. Conta, né? Julião, só para você ter uma ideia, nos últimos 3 dias choveu demais aí em São Gonçalo do Amarante. Dá pra de ver. ontem, hoje nós estamos na quarta-feira feriado, né? De segunda para terça-feira choveu demais, até as 10 horas da manhã, da madrugada inteira até as 10 horas da manhã. E hoje, São Pedro falou mais um bocadinho de água para São Gonçalo do Amarante, por isso que ficou nesta situação. É água demais. Vem para cá.
Olha, agora há pouco aconteceu um protesto no aeroporto chamado Animais Não São Cargas, devido à morte do cãozinho Joca. Lembra o Joca? Aquele cachorro que acabou morrendo após um erro logístico de uma companhia aérea? Acompanhe aí, por favor. Foi com o lema Animais Não São Carga que dezenas de pais de pet estiveram na tarde dessa quarta-feira no saguão do Aeroporto Internacional Pinto Martins. Um grito de alerta, eu penso assim. Se viu revoltado com a história do Joca? Não é revoltado, é sentido. É um membro da família. Eu o tenho como um filho, né? E é o amor da nossa vida. A gente não trata eles como bagagem, não trata eles como objeto. Entendeu? E assim, pra gente é muito importante que numa viagem, principalmente, a gente acompanhe eles. A gente quer que eles façam alguma coisa em relação ao que aconteceu com o Joca, e porque a gente não aceita mais esses descasos com nossos pets, nossos filhos. A indignação é porque vai acontecendo casos e casos e casos e casos e não se faz nada. Então nós, como população, estamos exigindo que o poder público, né, que os políticos que têm como nos ajudar nesse momento, façam um projeto de lei, tenha uma lei que nos ampare, que nos torne, que seja possível um transporte digno de cachorros, de pets, com a cabine sendo supervisionado com a gente, né? Que a gente saiba se o cachorro está passando mal, se o cachorro está bem, se ele está ansioso, que a gente possa acolher, né? Então, é essa a questão que nós queremos. Além do transporte, né, com dignidade perto da a gente quer que eles tenham também um suporte dentro do aeroporto, de um ambulatório com médicos veterinários, porque assim como os humanos têm direito, eles que não têm voz também têm direito. E nós estamos aqui para poder dar a voz para eles. Além do transporte digno dentro das cabines, acompanhando seus tutores, outras reivindicações são feitas por quem participa do protesto Justiça por Joca. A ideia é de que aeroportos de todo o Brasil tenham mais estrutura para atender a demanda de transporte de animais, como, por exemplo, um ambulatório veterinário, áreas especializadas para atendimento e espera de animais. O movimento surgiu em aeroportos de todo o país após a morte de Joca, um Golden Retriever de 5 anos, que saía do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino ao município de Sinop, no Mato Grosso, em um voo que deveria ter durado 3 horas e meia. O cão acabou morrendo após um erro logístico da companhia aérea Gol, que colocou o animal em um voo de 8 horas com destino à Fortaleza. É necessário mudar essa regulamentação. É necessário, gente, para todos os animais que andam nos aviões andarem na cabine com seus pais. Eles não são bagagens, eles não são coisas, eles não são objetos. Então, eles são seres sencientes, eles têm dor, eles sentem frio, eles sentem medo. Imagina o desespero desse animal longe dos seus pais. Dá vontade de chorar. Gente, o que essa senhora falou tem total sentido, inclusive já tem uma companhia que está estudando a possibilidade, com certeza vai dar certo, de o animal, o seu pet, viajar junto com o dono. Ou seja, a prioridade vai ser o animal e o dono, o tutor, apenas vai ser o acompanhante. Esse protesto aconteceu nacionalmente falando, não é isso, Julião? É isso. Em vários e vários aeroportos aqui do Brasil, porque foi muito, mas muito doloroso tudo o que aconteceu com o Joca. Mas é algo muito importante de ressaltar, Fagato. O voo era para ser de 3 horas e meia, durou 8. Quando a gente está no avião, a gente já fica meio aperreado, né? Querendo levantar, querendo ir ao banheiro. Agora você imagina um animal que está num ambiente muito mais restrito do que os passageiros do avião. Ele está numa caixa que não tem espaço para se levantar, que não tem espaço para caminhar. Então, ter algo no aeroporto que possibilite esse espaço para o animal se movimentar realmente é algo que pode ser bem estudado, viu? E o mais rápido, né? É isso aí. Olha, é o seguinte, muitas pessoas têm medo de passar pelo centro de Fortaleza à noite por conta daquela falta de movimentação que é diferente durante o dia. Chega o fim da tarde, as lojas começam a abaixar as portas, os vendedores ambulantes recolhem a estrutura e as mercadorias. Coração comercial de Fortaleza, o centro vai perdendo a movimentação que dá vida ao bairro. A gente começa às 8 horas, né, da manhã
e vai até 16 horas, né, no final de semana. E na semana até 17, mais ou menos, e já fica mais fraco um pouco. No sábado, 2h30 acaba, porque geralmente o movimento fica mais fraco. Aí vai cair um pouquinho mais na semana, 5 horas, ainda tem movimento. Aí fechando uma coisa, fechando outra. Quando fecha tudo, aí fica fechado, geral. A ausência de transeuntes e o lixo não recolhido, espalhado pelas ruas, tornam o centro pouquíssimo convidativo com o cair da noite. Isso para o cidadão comum, consumidor, porque quem costuma ver vias escuras e desertas como oportunidade pode se sentir convidado a agir. Quem está encerrando o expediente no final de semana já fez o que tinha que fazer. Fica alguém cuidando aqui após o expediente? A gente olha, né, até a hora da loja fechar, né? Aí só Deus depois. Para casa agora, só segunda-feira, se Deus quiser. Durante a noite, inclusive aos finais de semana, a segurança por aqui é feita principalmente por profissionais particulares contratados pelas empresas. O Micael da Madrugada percorreu as ruas do centro no período da noite e conversou com alguns desses profissionais. Aqui eu entro de 6 da noite, 6 da manhã. Aí a gente vê de tudo, né? Prostituição, droga, né? Violência. É perigoso, né? Tem risco de acontecer alguma coisa com a gente, né? Mas a gente precisa, né? Tem muitas ocorrências aqui? Não. O centro é tranquilo, cara. Agora, onde não tem vigia, aí é que acontecem as coisas. De vez em quando tem arrumamento, né? A pesa bem como de esmola aqui, viu? Bem cearenseis, né? A peia come de esmola. Você tá desempregado? Olha só o recado que eu tenho para você. O mercado, gente, de trabalho vem enfrentando dificuldade para encontrar, ou melhor, para contratar açougueiros. É isso mesmo. A profissão precisa de treinamento e cuidado. Quem já está no ramo há bastante tempo diz que falta mão de obra interessada em aprender a função. Olha os detalhes aqui, coloca. Pode até parecer que não, mas contratar um bom açougueiro atualmente é uma tarefa difícil. O desafio, segundo empresários do ramo, é encontrar mão de obra qualificada em meio à baixa oferta de pessoas interessadas em atuar na área. Para você trabalhar no ramo de açougueiro, você precisa gostar. Se você não gostar, você não vai conseguir desempenhar um bom papel. Você vender carne é uma arte, não é uma coisa qualquer, porque você está trabalhando um alimento para o seu próximo. Apesar de muito comum no dia a dia do consumidor, a profissão de açougueiro continua sendo um desafio para o mercado de trabalho. Encontrar profissionais para desossar uma peça de carne ainda é uma dificuldade. Aqui nesse estabelecimento, no bairro Benfica, em Fortaleza, por exemplo, são 6 profissionais trabalhando na área, dividindo-se em carga horárias de 7 horas e 20 minutos. Antônio é funcionário deste açougue há pelo menos 2 anos e descreve com orgulho as habilidades que desenvolveu ao longo do período. A maioria das pessoas não gosta porque acha que é difícil, né? O trabalho, açougue, muito corte, ver se cortar, mas até hoje eu não vejo isso não, eu acho para mim fácil. Para este economista, o crescimento das instituições de ensino superior no Brasil pode ser um dos motivos que favorecem a ausência de profissionais do setor operacional no mercado de trabalho. O modelo educacional adotado pelo Brasil nos últimos 20 anos privilegiou bastante o crescimento das instituições de nível superior. Contudo, o ensino técnico ficou um pouco de lado e não apresentou o mesmo crescimento, tornando essa mão de obra mais cara e difícil de contratar, o que é ruim para a economia, pois acaba aumentando o custo da prestação de determinados serviços e afetando especialmente o bolso do consumidor, exatamente por conta desse aumento nos custos. A perspectiva para os próximos anos é de uma maior valorização e expansão do ensino profissional, ajudando a superar essa dificuldade. Viu aí? Então, quem está desempregado rapidamente aqui, comece a pensar na possibilidade de ser um açougueiro, treine, procure se especializar que vai ganhar dinheiro. Tem tanta gente precisando, né? Tem que estar de olho nessas oportunidades que aparecem. Mas olha, quem vive do transporte público sofre, meu amigo, né? Olha aí só o que aconteceu. Essa foi de doer. Isso aí foi, ó, naquele balanço do ônibus, a cadeira se soltou e a mulher simplesmente caiu. Agora vamos ficar quietinho aqui, Julião,
Sobe o som aí, vai. Do início. Vai. Olha aí. Essa cadeira é minha. 015 aqui, ó, Conjunto Ceará. Antônio Bezerra. Agora pronto, vai lá pra casa. A jovem caiu aqui no chão. Todo mundo aqui é testemunha. Mas que situação, eu vou te contar, você... Rapaz, já não é fácil pegar um ônibus lotado. Você tá vendo, tem um monte de gente em pé, a pessoa corre pra pegar uma cadeira. Opa, peguei uma cadeira, que bom, vou sentar no meu trajeto todinho. Quando menos espera acontece isso. Isso aí Julião, não é o seguinte... Não se faz, pelo amor de Deus. E, felizmente não aconteceu nada com a pessoa, porque ter de acontecido, repente a cadeira despregou, a cadeira descolou. O que foi que aconteceu com a cadeira? Foi tudo isso, é um conjunto. É um conjunto. Isso aliado à ferrugem, que deve estar aí bem enferrujado. Olha, isso é um alerta, a gente brinca, a gente leva aqui um pouquinho mais leve, mas isso é um cuidado que precisa ter. Sem dúvida. De manutenção, porque o povo está pagando a passagem. Paga imposto que subsidia a passagem também aqui e merece um transporte de qualidade. Não dá para ficar de forma alguma suscetível a... Imagina, o ônibus faz uma curva no momento, a pessoa cai, vai lá para perto da porta. Isso é um risco enorme. Agora, enorme Julião, mesmo. uma observação. Quem estava lá, para felicidade, vamos dizer assim, era uma jovem. Sim. Flexibilidade e tal. Agora, imagine se fosse uma idosa, um idoso, uma criança que não tivesse essa mesma rapidez que ela teve, que na hora que a cadeira desabou, rapidamente ela caiu, levantou e foi embora. Ou seja, teve a flexibilidade de contornar a situação. Se assim não fosse uma outra pessoa, com certeza poderia ter quebrado uma perna ou um braço, né? É isso aí. Mas olha, é hora do intervalo agora, mas a gente volta bem rapidinho. Sai daí de jeito nenhum, fica com a gente. 3 minutinhos.